Olá, meus amados irmãos e irmãs. É sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez, iremos falar sobre outra passagem que, de uma certa forma, tem sido mal interpretada por muitos. E essa passagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então veja, meus amados irmãos e irmãs, então essa passagem, ela tem sido muitas vezes aplicada fora do seu contexto. Então, mais uma vez, eu quero aqui enfatizar a importância, de que o texto seja aplicado dentro do seu contexto, para não corrermos o risco de dizer aquilo que a Escritura não está dizendo. Então, primeiro que tudo, precisamos entender que entre os atributos ativos de Deus estão a sua onisciência, onipresença e onipotência. Ou seja, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, isso é fato. Portanto, Deus não está apenas presente quando estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ou seja, Deus é onipresente. Ou seja, está presente em tudo, certo? Então, o que acontece? Se estivermos sozinhos, exemplo, se estiver só um cristão sozinho, quer dizer que Deus não está presente? Então, é um risco quando isolamos o texto. Será que o texto está dizendo isso? Então, alguns cristãos, alguns grupos, algumas pessoas pegam essa passagem de Mateus 18, 20 para falar dos cultos cristãos ou das celebrações cristãs, no sentido de que aonde estiver 2 ou 3, por exemplo, das reuniões cristãs também, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, Deus está ali presente. Com certeza Deus está presente, com certeza. Mas Deus está presente também quando estiver apenas um cristão, porque o contexto não está tratando aqui do atributo da onipresença divina. O texto não está tratando disso. Então, precisamos entender aqui o contexto para que possamos entender. Veja, quando analisamos o contexto de Mateus capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 20, aí nós vamos entender que o contexto está falando do que diz respeito à reconciliação, certo? Ou seja, quando há alguma contenda ou desavença entre irmãos, como podemos ver aqui. Então vamos ler a partir do versículo 15, para entendermos o contexto. Mateus 18, do 15 em diante, que diz: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aí conclui o versículo 20: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Pronto, então o texto diz de maneira clara, Então veja: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então veja, se teu irmão pecar contra ti ou cometer algum erro, vai tentar reconciliação com teu irmão. Se ele se reconciliar com você, amém, você ganhou seu irmão.
Mas existe outra circunstância que acontece. Leiamos. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ou seja, de acordo com a lei de Moisés, né? Ou seja, o depoimento de alguém era válido, ou seja, através de 2 ou 3 testemunhas, ou seja, para provar um determinado ato, um determinado ato infrator, ou determinado erro que alguém cometeu, né? Então, era confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, cabe aqui dentro desse contexto, para que possamos entender. Veja. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, a palavra sendo confirmada por 2 ou 3 testemunhas é uma palavra que tem mais peso, certo? Como podemos ver. Aí aqui diz: e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, devia-se levar o caso para a igreja, para a assembleia de fé, para a comunidade de fé, para a comunidade do povo de Deus. E ainda não ouvindo a comunidade do povo de Deus, então essa pessoa é excluída da comunhão. Então vocês estão entendendo? Então é excluída da comunhão, porque essa pessoa não quis a reconciliação, ou seja, dentro desse contexto. Então vamos ler mais o seguinte, ao versículo 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, né? Então nós vemos aqui, ou seja, tudo que concordarem na terra será concordado no céu, que discordarem na terra será discordado no céu. Então veja, ligar e desligar. Então aqui nós vemos de uma certa forma, né? Ou seja, o peso, né, do testemunho, né, da comunidade aqui, como nós podemos ver, nessa questão da reconciliação entre irmãos, como podemos ver. Aqui não está se tratando de qualquer coisa, certo? Porque, por exemplo, se pegarmos essa passagem aqui, do versículo 18 até o versículo 19, no sentido de ligar e desligar, de ser qualquer coisa, teremos sérios problemas, porque, por exemplo, quando lemos aqui: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Teremos sérios problemas, porque, por exemplo, se reunirem ali um corpo de pastores, por exemplo, de pastores ou de líderes, se reunirem e decidirem, por exemplo, hoje nós vamos ganhar na Mega Sena, vamos jogar na Mega Sena e ganhar na Mega Sena. E aí? Quer dizer que eles dizem, e aí, Deus vai concordar no céu? Quer dizer que eles vão realmente ganhar na Mega Sena? Então, o texto não está falando disso. Então, é importante conhecermos o texto e seu contexto imediato, né? Então, veja, então está falando de reconciliação. Então diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Ou seja, dentro desse contexto aqui que se trata da reconciliação. Aí diz o versículo 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Ou seja, para confirmar a sua autoridade. Ou seja, o que eles decidirem em nome de Cristo, né? Ou seja, será confirmado. Aí o Senhor estará dando a sua aprovação final. É justamente isso, certo? Então, entendamos o que o texto realmente quer dizer. Então, lembrando mais uma vez, como diz lá em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.